Bom, vamos começar agora o estudo da cinemática vetorial. E vamos dar início falando de grandeza escalar e grandeza vetorial, definindo o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Então, grandeza escalar é definida por medida e unidade. Toda grandeza de escalar ela é definida por uma grandeza e por uma unidade. Exemplo: massa e temperatura. São dois exemplos de grandeza escalar. Para que ela fique perfeitamente definida, basta você ter uma medida e uma unidade acompanhando essa medida. Exemplo: 2 kg no caso da massa e 10 graus Celsius no caso da temperatura. Quem é a medida no caso aqui da massa? 2 kg. Quem é a unidade? O quilograma. A medida é 2 e a unidade é o quilograma. No caso da temperatura, quem é a medida? Os 10. Quem é a unidade? O grau Celsius. Então veja que uma grandeza escalar, para que ela fique perfeitamente definida, basta você dizer a medida e a unidade. Quando você diz a massa de um objeto é 2 kg, não precisa você atribuir mais nenhuma informação para definir a massa. Se você está dizendo que é 2 kg, é 2 kg e pronto. Não cabe aí a você dar mais outra informação para definir a massa. Só essas duas é o suficiente. Mesma coisa para a temperatura. Já na grandeza vetorial, só a medida e a unidade não é o suficiente. É o que a gente vai ver agora. Grandeza vetorial é definida por medida, unidade, direção e sentido. Essa medida, quando a gente fala da medida de uma grandeza vetorial, a gente está falando do módulo do vetor, certo? Então, a grandeza vetorial em si, ela vai ser tratada na questão do módulo, ok? A unidade, direção e o sentido. Aí, medida e unidade, você já sabe o que é. Precisa saber o que é agora, é direção e sentido, né? E ela é representada por um vetor. Olha só, grandeza vetorial é definida por módulo, unidade, direção e sentido e é representado por um vetor. Beleza, mas aí, quais são os exemplos aí de grandezas vetoriais? Podemos citar aqui a força, a velocidade e a aceleração. São exemplos de grandezas vetoriais. Mas aí, antes da gente já caracterizar, como eu caracterizei ali, né? Que é mais fácil, grandeza escalar, é só você dizer a medida e a unidade. Aqui a gente tem que analisar outros aspectos, como direção e sentido. É interessante a gente responder a seguinte questão: o que é um vetor? Certo? O que é um vetor? Porque eu já estou sabendo que força, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Então eu vou ter que aprender a definir essas grandezas que são representadas por vetores. Mas o que é um vetor? Vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado. Se eu puder resumir, apresentar para vocês um resumo mais breve possível, mais simples possível do que é um vetor, é esse aqui, é um segmento de reta orientado. Aí eu vou dar aqui dois exemplos de dois vetores aqui para a gente analisar. Vetor A, vetor B. Vetor A e vetor B. Só um minuto aqui. Certo. Vetor A e o vetor B. Nós temos aqui dois vetores que apresentam características que nós vamos analisar agora no vetor. E essas características vão servir para qualquer tipo de vetor, como esses aqui, ó, força, velocidade e aceleração. Então, definindo esses dois vetores aqui, a gente pode associar a definição dele a qualquer outro tipo de vetor. Então, quando a gente for analisar um vetor,
a gente tem que observar o seguinte, ó, todo vetor é composto por um segmento de reta orientado, né? Então, o que é o segmento de reta? É isso aqui. E o que é a orientação? A ponta da seta. Então, todo vetor ele é uma reta com a ponta de uma seta. Aonde a reta inicia, ó, aonde a reta começa, aqui, ó, aonde a reta começa é chamado de origem. Origem. Aonde está a ponta da seta é chamado de extremidade. Certo? Então, todo vetor tem uma origem e tem uma extremidade. Onde é que está a origem do B? Aqui. Onde é que está a extremidade do vetor B? Aqui. Ok? Então, repetindo, vetor é um segmento de reta orientado. Segmento de reta é um pedaço de uma reta e orientado é botar nesse pedaço da reta uma ponta de uma seta. E aí, a extremidade é onde está a ponta da seta. A origem é do outro lado. Certo? Então, vamos agora fazer um exercício, né, de caracterização. Vamos caracterizar o vetor A e o vetor B. Aí, lembrando, o que é que a gente precisa para caracterizar um vetor? O seu módulo, a sua unidade, a sua direção e o seu sentido, né? Então, vamos lá. Vamos caracterizar o vetor. Vetor A, vem aqui em cima. Vetor A. Para que ele fique perfeitamente caracterizado, a gente tem que ter o módulo, a direção e o sentido. O módulo é o quê? Quantas unidades eu tenho aqui? Ó? Eu observo as partições dele. Ó. Aqui, esses pedacinhos aqui representam quantas unidades tem o vetor A. 1, 2, 3. O vetor B tem quantas unidades? 1, 2. Certo? Essa é uma das formas de você representar o módulo do vetor, através de partições no próprio vetor. A outra forma é você botando o valor dele lá do lado, que é muito comum também acontecer. Do lado do vetor A, bota lá 3 unidades. Do lado do vetor B, bota lá 2 unidades. Indicando que o módulo do vetor B é 2 unidades. Né? E do A, 3. Então, o módulo do vetor A, basta só eu contar aqui quantas unidades tem. Né? 1, 2, 3. Então, módulo, 3 unidades. A direção, eu olho como é que ele está posicionado. Ele está posicionado na vertical. Então, direção, ó, vertical. E o sentido? Apontando para cima. Eu olho para onde é que está a ponta da seta. A seta não está apontando para cima, então, o sentido para cima. Então, eu acabei de caracterizar o vetor A. Eu disse o seu módulo, a sua unidade, a sua direção e o seu sentido. Agora vamos caracterizar o vetor B. Vetor B tem quantas unidades? 1, 2. Então, 2 unidades. Qual é o módulo? O módulo dele é 2 unidades, né? Qual é a sua direção? Ele está posicionado na horizontal. Olha, enquanto esse está na vertical, esse aqui está na horizontal. Então, bota lá horizontal. E o seu sentido? Para a direita. Ó. Para a direita. Viu aí? Então, olha a diferença, né? 3 unidades o vetor A, 2 unidades o vetor B. Basta contar os pedacinhos aqui. A direção, fique atento a como o vetor está posicionado. O vetor A está posicionado na vertical, direção vertical. Vetor B está posicionado na horizontal, direção horizontal. E o sentido, eu tenho que ficar atento para onde a ponta da seta está apontando. Vetor A está apontando para cima, sentido para cima. Vetor B está apontando para a direita, sentido para a direita. Ok? Então, essa é a forma de caracterizar um vetor, analisando esses aspectos.